E aí galera, beleza? Eu me chamo Salomão, sou empreendedor, também sou o coordenador do Reúne Challenge e se tem uma coisa que eu detesto é gente extremamente negativa e que fala que tudo vai dar errado. Se você conhece alguém assim que trabalha com você, teu colega de trabalho, cara de um outro setor, que sempre está reclamando de tudo, já comenta aqui e marca... Não marca o nome dele, pelo amor de Deus. O nosso objetivo aqui é ajudar você a se tornar um profissional mais reconhecido no mercado de trabalho, um profissional mais valorizado, um profissional com uma habilidade empreendedora gigantesca e que eu tenho certeza que você consegue chegar lá. Antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês deixarem o like de vocês aqui embaixo. É rapidão, é só clicar ali em gostei. Isso vai ajudar a difundir mais essa cultura empreendedora, profissional que a gente está trabalhando aqui. É claro, né, também, se você não é inscrito no canal, fica o convite para você se inscrever e fiquem até o final do vídeo, porque aqui dentro a gente não vai falar só de pessoas negativas, a gente vai falar sobre um pensamento um pouco mais positivo, mas nada baseado em aplaudir o sol no final da tarde. Existem ferramentas que ajudam você a ter esse embasamento, a ter essa base profissional, uma base racional para você não ser só positivo, mas também ter embasamento, ter ferramentas que ajudam você a desenvolverem tarefas de uma forma muito mais efetiva. Para começar, eu já quero puxar aqui a frente de pessoas que são extremamente negativas no ambiente de trabalho. Vai existir, gente, vocês devem trabalhar com alguém que é negativo, ou vocês já devem pelo menos ter trabalhado ou conhecer alguém que é extremamente negativo e acha que nada vai funcionar. É normal, infelizmente é normal. E uma das coisas que essas pessoas falam e elas gostam muito de dizer é: não vai funcionar porque nunca funcionou, ou fulano nunca quis que isso funcionasse. Basicamente é isso que essas pessoas falam. E muito disso é falado pelo medo do novo. Porque, cara, às vezes nunca mudou mesmo. E aí, se nunca mudou, é muito difícil de você explicar que isso pode de fato mudar. Mas o que eu quero trabalhar aqui com vocês é no pensamento positivo em relação às atividades. Por quê? Pessoas que são muito negativas, geralmente elas são a média e elas não vão fazer nada para que uma situação específica mude, para que tenha mais resultado nas situações que você está trabalhando, para que projetos novos cheguem ao sucesso. Basicamente, essas pessoas só vão fazer o que elas são pagas para fazer, e quando eu digo só o que elas são pagas, é tipo assim, se ela é paga para apertar o botão, ela vai apertar o botão. Se o botão não tiver ali, ela nem vai perguntar o porquê que o botão sumiu. Isso é muito importante para a gente entender, porque se a gente quer ser um profissional que é reconhecido no mercado de trabalho, um profissional com essas características mais empreendedoras, a gente precisa identificar quais são essas pessoas que basicamente são a média e que, enfim, elas só querem reclamar, para que a gente tome bastante cuidado com esse tipo de pessoa. Não que a gente vá cortar e nunca mais vai olhar na cara, não é isso que eu quero dizer, mas que a gente tome cuidado para a gente acabar não repetindo o que essas pessoas falam. Um ponto muito importante aqui é que sempre que tem novos desafios, os medos ficam à flor da pele. Então a gente tem medo de coisa nova e isso é normal. A gente, quando vai empreender, quando vai abrir um negócio, a gente tá cagado de medo que aquilo dê errado, que aquilo não dê certo, que as pessoas não achem aquilo bonito, tem muito sentimento de insegurança. Eu falei um pouquinho mais sobre a síndrome do impostor nesse vídeo que tá passando aqui em cima, então você pode ouvir um pouquinho mais, né, e conhecer um pouquinho mais, curtir esse conteúdo falando que a gente fala sobre síndrome do impostor. Mas existem algumas formas que a gente consegue trabalhar, algumas métricas que a gente consegue ter quando a gente está falando sobre não ser a média, sobre identificar pontos para que você seja mais positivo em relação à execução de um projeto. Vale lembrar que os projetos, eles tendem a ser um pouco mais instigativos para a gente. Então, a camada de liderança, ela sempre vai passar um desafio maior do que aquele que você já fez anteriormente. Por exemplo, se você organizou um evento para 20 pessoas e você conseguiu trazer 20 pessoas, o próximo evento, provavelmente, a camada de liderança vai querer que você traga 40 pessoas. E aí você vai dizer assim, cara, nunca tinha sido feito um evento para 20 pessoas. E agora eu tenho que fazer um para 40 pessoas. Por quê? Porque você pode. Basicamente é isso. Você conseguiu trazer 20, certamente a tua curva de aprendizagem agora é maior
e você também vai conseguir trazer mais pessoas para fazer isso acontecer, ou seja, você vai se virar e vai fazer isso acontecer. Para que você consiga assumir novos desafios, tenha essa habilidade de ser positivo em relação a novos desafios, mesmo que sejam desafiadores, existem algumas métricas, algumas ferramentas, algumas skills que você pode ter. Uma delas é o pensamento de analista, né? Pensar como analista. E eu já falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo que está passando aqui em cima no card, sobre como desenvolver esse pensamento analítico. Basicamente, eu não vou falar de novo tudo sobre como é ter um pensamento analítico, porque já falei disso, mas basicamente é você analisar a série de variáveis que estão atreladas lá no início, então você entender tudo que vai acontecer. O processamento disso é a forma com que você vai agir, a forma com que você pega os atributos iniciais e compara com o resultado esperado, né? E como que você faz essa abordagem, como que você trabalha isso, e a saída certamente é o resultado esperado. Vamos pegar esse exemplo do evento que era para 20 pessoas e agora é para o dobro de pessoas. Pô, foi difícil conseguir 20 pessoas, eu tive que articular com 3 empresas diferentes, falar com tais pessoas e tudo mais. Essas são as tuas variáveis de entrada. Então, isso aqui você já tem definido. O processamento é como que você faz com que essas variáveis te deem um resultado positivo para que a saída sejam 20 pessoas. Se a gente está falando de um evento de 40 pessoas, o mínimo que você precisa ter é a capacidade de analisar as variáveis de entrada, e se você tinha pego 3 empresas para fazer o convite e tudo mais, agora você vai precisar talvez de 6 empresas para ter o dobro, ou atingir mais pessoas dentro dessas empresas. O processamento é como que você faz para ter um evento. Então, se o evento era de 20 pessoas, você precisava de 20 cadeiras, agora você precisa de 40 cadeiras. Então, o que eu preciso trabalhar internamente para que eu consiga atingir esse objetivo de 40 pessoas? E a saída é certamente você ter a capacidade de execução de um evento para 40 pessoas, você ter a capacidade de ter feito toda essa análise e você fazer as conexões corretas. Então, a saída ela é resultado desse processo analítico que a gente faz. Mas existem outras ferramentas que ajudam muito a gente a quantificar tudo aquilo que a gente faz. E um dos pontos bem importantes e que poucas pessoas falam, inclusive, que é bem relacionado a esse pensamento negativista, esse pensamento negativo das pessoas, ele é bem baseado em uma frase que é bem famosa, que é: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Essa frase, ela foi feita por um cara chamado William Edwards Deming. Essa frase é bem famosa e ela é resumida para basicamente: o que não se mede não se gerencia. As pessoas que são negativas, elas são negativas porque elas não conseguem entender o fluxo do processo, elas não conseguem entender o começo, meio e fim de uma atividade. Então, para ajudar vocês nesse processo, eu vou trazer aqui algumas ferramentas que ajudam bastante em você medir aquilo para você poder gerenciar. A primeira delas é um Kanban, ela está aparecendo aqui para vocês. Então, o Kanban basicamente é essa ferramenta que você faz gestão à vista, você consegue entender um pouco mais do processo. A gente tem aqui o backlog, que são a pilha de tarefas, né? Todas as tarefas da atividade em específico. Você tem aqui também as atividades a fazer, que geralmente você faz durante a semana, as atividades que estão sendo feitas, o que você não consegue fazer agora porque está pendente, está travado em alguma coisa, e também o que está concluído. Basicamente, isso aqui você faz com post-it, tem o Trello, tem a Asana, tem uma série de ferramentas que você pode utilizar, pode ser um quadro na parede da empresa que você trabalha, do teu quarto, seja lá o que for, e você consegue, dentro dessa ferramenta aqui, deixar o projeto, deixar aquele processo exposto para que você entenda o começo, meio e fim. Existe também uma ferramenta para execução de plano de ação chamada 5W2H, que basicamente é uma ferramenta que consegue definir quem, quando, onde, porquê, qual o valor, como que vai ser feito e quanto que custa. Basicamente ele consegue separar nisso um projeto ou uma atividade. E se você tem essa definição completa dessa atividade, você sabe quando que vai ser feita, quem que é o responsável por fazer,
dizer quanto que custa, então fica mais tangível esse projeto como um todo. Uma outra ferramenta bem legal de ser utilizada, e ela também serve como uma forma diferente de trabalhar estratégia e plano de ação, é a ferramenta de OKR, que é basicamente Objectives and Key Results, os objetivos e resultados-chave esperados. Então você tem geralmente um objetivo mais lúdico lá em cima, cada KR que você trabalha são as metas que você quer ter, e os resultados-chave eles são baseados, em indicadores que você vai medir, que são os KPIs, são os números que você espera atingir e a forma com que você mede. É claro, se você quer também ter a noção de que aquela tarefa ela faz sentido, de que a meta de atingir 50% mais de cliente, ela é uma meta alcançável, você tem uma estratégia chamada Metas Smart. As metas Smart basicamente quebram uma meta em 5 fatores específicos. A primeira, é claro, se ela é uma meta específica, se ela é mensurável, dá para quantificar, se ela é alcançável, dá para alcançar 50% a mais de clientes, se ela é relevante, faz sentido para o modelo de negócio que eu tenho, e se ela é temporal. Então uma meta ela tem que ser temporal também. Quando você tem essa definição dentro desse perfil de metas Smart, provavelmente a chance de você atingir essa tarefa é muito maior, e aí é claro que você vai poder chegar para essa pessoa que é extremamente negativa e você vai falar para ela o seguinte: cara, vai dar certo por conta disso, disso e daquele outro motivo, e aí a gente vai conseguir criar essa cultura de positividade dentro da empresa e mostrar para as pessoas que de fato dá para fazer acontecer, que não é só uma piada, que não é só um sonho lúdico que nunca vai acontecer na vida. E aí galera, gostaram desse vídeo? Se você conhecia alguma dessas ferramentas que eu acabei de falar, comente aqui embaixo. Se você já usou também, comente como que você usou elas. Vou pedir para vocês deixarem o like de vocês nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal e, é claro, compartilharem esse vídeo com os seus amigos, colegas de trabalho. Afinal de contas, o nosso objetivo aqui é ajudar você a se desenvolver e ser um profissional melhor, um profissional mais valorizado. Então, nesse vídeo eu fico por aqui. Aquele grande abraço, valeu e tchau!